Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais o tema da série é Ouvindo a Voz de Deus, desta vez salvação pela graça. Temos aprendido que este mundo se encaminha para o tempo do fim, ou para o fim, este mundo já está condenado. Deus enviou seu Filho, porque o homem transgrediu a sua lei, para que por meio de Jesus Cristo obtivéssemos perdão. Aprendemos sobre o estado dos mortos também. Aprendemos que quando Jesus vir com poder e grande glória, nada secreto, certo? Vai ser visível e audível. Então, quando Jesus voltar, teremos um período aí de 1000 anos. E durante esses 1000 anos que os salvos estarão no céu, que estaremos no céu, os ímpios estarão todos mortos, servindo de esterco para a face da terra. E agora vamos aprender o meio que o nosso Deus estabeleceu para o ser humano ser salvo, que é exatamente por meio da sua graça. Infelizmente, existe uma mentira moderna no meio cristão que diz que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento agora é pela graça. Mas isso é uma mentira, isso é um insulto a Deus. Ser humano nenhum jamais poderia ser salvo pelos seus próprios méritos, porque todos são falhos, só Deus, que é perfeito, que é infinito e que é o doador da vida. Só Deus pode dar a vida. Então como é que um homem poderia ser salvo pelos seus próprios méritos? Isso é um insulto a Deus, isso é um insulto ao céu. Né? Os anjos se sentem ofendidos, os anjos que adoram a Deus pelos séculos dos séculos, incansáveis ali em servir ao nosso Criador, eles se sentem ofendidos quando alguém sobe no púlpito e anuncia uma bobagem dessa, uma heresia dessa. Lá em Gênesis 6, a gente vê logo essa questão da salvação pela graça. A gente já vê lá no Éden, na verdade, né? Porque se a salvação não fosse pela graça, Adão já teria sido fulminado ali quando ele pecou. Mas Deus, ele disse a Adão e a Eva que iria enviar, né, o Messias para salvá-los, salvar a humanidade. Então, em Gênesis 6, quando Deus vê que a maldade do mundo ali, que o mundo estava corrompido, que a maldade havia se multiplicado, a Bíblia diz que Deus se entristeceu de ter feito o homem e isso lhe pesou no coração. Então o verso 7 diz: Disse o Senhor Jeová: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8 diz: Porém Noé achou graça diante do Senhor Jeová. Lá em Êxodo também, no capítulo 33, Moisés usa, quando vai interceder pelo povo, ele usa exatamente a graça divina. Ele faz menção à graça divina. Ele diz assim, Êxodo 33, verso 13: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Então a salvação sempre foi pela graça, desde os tempos eternos, como a gente vê também lá na primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Aliás, eu vou deixar para ler esse verso depois. Primeiro vamos ler Romanos, capítulo 3, e o verso 24. Diz o seguinte, verso 23. Eu vou ler a partir do verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Jesus Cristo veio para dar a sua vida a todos. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei de Deus foi transgredida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus e por isso Jesus veio. Se a lei fosse mudada, pudesse ser mudada, Jesus não precisaria ter vindo. Bastava Deus mudar, por exemplo, o 8º mandamento. Porque Adão, quando ele toma da árvore da vida com a sua esposa, simplesmente o que ele fez foi o quê? Roubar a Deus. Então Deus tiraria o mandamento: não roubarás, não furtarás. Simples assim. Mas a lei de Deus é imutável e tão santa, que o próprio Deus, o Criador, ele teve que descer a esta terra como um homem, viver e sofrer como um homem e morrer por nós.
Então o verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, Romanos 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Então a salvação é unicamente pela graça. Aqui no comentário diz o seguinte, a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça, a salvação no Novo Testamento é pela graça, o plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento, ou seja, a salvação pela graça, mediante o Filho de Deus. Na Bíblia existe um método de salvação, que é exatamente a salvação unicamente pelos méritos de Cristo, salvação pela graça. Lá na primeira carta de Pedro, diz o seguinte, antes leio Apocalipse 14, verso 6, que diz, né, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre toda a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo. É interessante, né, um evangelho eterno. O que é evangelho? Resumindo, evangelho é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. O homem pecou, o salário do pecado é a morte, e Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. E lá na primeira carta de Pedro, e quando diz, né, que o homem pecou, né, o evangelho é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque o homem pecou. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então por isso Jesus teve que vir. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, também falando da graça, verso 18 ao 20, diz o seguinte, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, antes, Deus já tinha estabelecido esse plano e finalmente foi concretizado na cruz do Calvário. Quando a gente vai lá para Tito também, vai dizer o seguinte, Tito capítulo 1, deixa eu ver se é realmente o capítulo 1, segundo Timóteo, não é Tito, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte, falando de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, a graça, ela foi manifestada em Cristo, obviamente, mas ela já tinha sido dada ao ser humano. Repito, se a graça não existisse, Adão e Eva ali já teriam sido, né, fulminados. Um verso que é muito usado para distorcer e dizer que não é mais para guardar a lei de Deus, é exatamente João no capítulo 1, no verso 17, quando é dito, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, por intermédio, ou seja, a lei não saiu da cabeça de Moisés, né? E aqui quando fala da lei está falando de todo o conjunto cerimonial e etc, e os 10 mandamentos. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés foi um intermediário. Moisés não podia salvar ninguém. Moisés apenas podia conduzir o povo à lei de Deus, a como o povo deveria viver, assim como nós hoje também, e conduzir o povo, obviamente, por objeto de adoração e culto, que é o nosso Deus, o nosso Jesus. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí diz, está vendo? Não é mais preciso guardar a lei, porque agora a gente vive no reino da graça, né? Então veja, eles desconsideram o texto, apenas Deus pode dar a graça, como a gente viu no Antigo Testamento, só Deus é o doador da vida, só Deus é que pode perdoar os pecados para a salvação. Então, aqui apenas está confirmando a divindade de Cristo, a graça que diz o verso 17, né? A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo, está confirmando Jesus Cristo como Filho de Deus. O livro de João já começa dizendo isso. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João aqui está enfatizando, mostrando aos seus leitores que Jesus Cristo, aquele que foi morto crucificado na cruz, é realmente o Filho de Deus.
E nisso eu quero ler também Romanos 5, verso 8, que fala, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, não existe a gente poder ser salvo nos nossos próprios méritos. Mas a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Foi por isso que ele morreu por nós. Muito mais agora, né? Nós vamos andar de conformidade com a sua lei. Porque aquele que é salvo anda de conformidade com a lei de Deus. Quando a gente vai lá para Efésios capítulo 2, né? Que é um texto que as pessoas leem, mas leem apenas uma parte. Diz assim, Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus a salvação, a graça de Jesus Cristo. Verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação fosse pelas obras, alguém chegaria no céu, né, do Antigo Testamento e dizia que não, estou aqui porque eu fui salvo pelos meus méritos, minhas obras. Não é isso que a Bíblia diz. Então, como é que alguém se levanta para dizer que a salvação do Antigo Testamento era pelas obras e no Novo Testamento era pela graça? E aí o verso 10, né? Até porque, né, Davi, por exemplo, ele não poderia jamais ter sido salvo pelo pecado que ele cometeu, se a salvação não fosse unicamente pela graça. E lá no Salmo 51 mostra o arrependimento dele e etc. Verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Como Pedro fala lá também na carta dele, que agora nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para andar de conformidade com o que ele estabeleceu para que nós andássemos na luz, uma vida de pureza, uma vida de santidade. Lá em Apocalipse 14, verso 12, por exemplo, falando dos vencedores da marca da besta, vai dizer o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas versões trazem a fé em Jesus, né? Mas a tradução original é a fé de Jesus. Por quê? Porque é uma fé obediente, uma fé fiel que leva até a morte. Ou seja, uma fé que você vai até a morte. Você morre, mas não nega a fé. E foi a vida que Jesus viveu, uma vida de estrita obediência aos mandamentos do Pai. E também, se você colocar, traduzir como uma fé em Jesus também, porque uma coisa não está desassociada à outra. É interessante esse texto, né? Nesse contexto, ainda mais tempo do fim. Por quê? Porque a fé em Jesus, de maneira nenhuma, como o próprio Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, a fé em Jesus anula a lei de jeito nenhum. Isso é a ideia de Satanás para incutir na cabeça da pessoa que porque Jesus nos salva, e nós não podemos nos salvar por nós mesmos, então nós podemos viver de todo jeito. Não tem lógica, não faz sentido você ser salvo, Jesus perdoa seus pecados, lhe dá uma carta branca, e aí você, em vez de andar de conformidade com ele, uma nova vida em Cristo Jesus, como a Bíblia ensina, em tantos textos, Romanos, Colossenses, etc., não, você vai continuar vivendo como você vivia no passado. Não existe isso. Se for assim, então, todos os que, se a lei fosse anulada, né, como dizem, todos os que morreram, todos os que nasceram depois da cruz já estavam salvos. Não precisava nem o perdão já está lá na cruz, só tem que se arrepender. E é nisso entre os 6 passos que nos confirmam a salvação. Primeiro é crer em Jesus. Atos 16, verso 31 é dito, né? Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos 3, verso 19, diz o seguinte. Atos 3, verso 19. O primeiro passo é crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus, o que é que acontece? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se não houver arrependimento, a minha fé é uma fé da boca para fora. Tenho que mostrar que realmente eu estou arrependido, me converter e andar agora nos caminhos de Deus. O terceiro passo é exatamente confessar os pecados. Primeira carta de João 1, verso 9, que vai dizer que não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí o capítulo 2, verso 1, ele vai dizer, né? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o primeiro passo, crer em Jesus. Segundo passo, se arrepender. Terceiro passo, confessar os pecados a Deus. Isso é uma coisa diária, certo? Porque nós somos falhos, nós pecamos, certo? Durante o dia.
e temos que pedir, lembrar, né, dos pecados cometidos e pedir perdão a Deus e pedir transformação. E nisso Deus vai nos dando poder para vencer esses pecados, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode sim viver na sua esfera, viver uma vida de pureza e santidade. Igual a de Jesus, não. Mas na sua esfera, naquilo que Deus quer para você, você pode, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele que diz que não pode viver sem pecar, né, tem um problema grave, né, porque o nosso caráter ele tem que ser transformado antes da vinda de Cristo. Mateus, a gente já leu Apocalipse 14, verso 12, né, que fala que temos que guardar os mandamentos de Deus. Então, se eu creio em Jesus, se eu me arrependo, se eu confesso meus pecados, se eu guardo os mandamentos de Deus, e aí tem outro ponto, né? A Bíblia diz lá em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Quando eu creio, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso a Deus, e aí eu vou procurar viver de conformidade com a sua lei, eu me entrego, né, ao batismo nas águas. O batismo, a água ali, ela é uma simbologia do novo nascimento em Cristo. Você morre para a vida de pecado e ressurge para uma nova vida com Cristo. E ali, assim como Cristo foi batizado pelo Espírito Santo nas águas do Jordão, você também pode receber ali o Espírito Santo, e isso tem que ser uma coisa diária, renovar o batismo todos os dias, não uma vez batizado para sempre. Você tem que buscar cada dia o batismo do Espírito Santo, porque Jesus disse: negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e me siga. E em Mateus 24, verso 13, o sexto passo que confirma a salvação, está lá em Mateus 24, verso 13. Deixa eu abrir aqui, que às vezes a Bíblia cola. Pronto, Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, crer no Senhor Jesus, se arrepender, confessar os pecados, guardar os mandamentos de Deus, ser batizado e perseverar até o fim. Esses são os 6 passos que indicam que o Espírito Santo mostra a você que você está no caminho da salvação. Aqui diz no comentário, né, que perseverar, por exemplo, é continuar praticando o que aprendeu, tendo a capacidade de avançar apesar dos obstáculos que encontra. Tem gente que está salva e quer ficar só ali no rasinho, para ele ali está bom. Mas a Bíblia quer, Jesus quer que você mergulhe nas águas profundas da graça de Deus e se aprofunde cada vez mais na comunhão com Ele. É importante perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. E interessante também que muitos usam esse termo viver pela graça, estou pela graça, mas não conhece o termo olfato. Quando é dito, por exemplo, que hoje vivemos no reino da graça, né? Jesus veio estabelecer o reino da graça, né? Mostra como nós devemos viver, sermos tolerantes com os outros, sermos perdoadores, né? Mas em breve ele virá e implantará o reino de justiça, o reino de glória, né? Na verdade. Por quê? Porque no reino da graça a gente vive de conformidade com os mandamentos de Deus. A gente vive uma vida de pureza e de santidade. Quando ele vai lá no Sermão do Monte, que diz: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Se tu, porém, olhar para uma mulher com desejo impuro, tu já cometeste pecado com ela. Ouviste o que foi dito, não matarás. Se tu, porém, irares contra o teu próximo e proferires alguma palavra de insulto, tu já pecaste, tu já é réu de julgamento. Então, o reino da graça é isso. É estabelecer as intenções também do coração. Que você ande realmente de uma forma pura e santa. Guardar a lei de Deus realmente por amor. Que seu coração esteja puro. Esse é o reino da graça. E não você viver de qualquer jeito, podendo pecar e achando que está salvo ainda. De maneira nenhuma. E em breve Jesus vem e estabelecerá o seu reino de glória. Recapitulando, em toda a Bíblia a salvação é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é crer em Jesus. O segundo passo é se arrepender. O terceiro passo é confessar os pecados. O quarto passo é amar Jesus e guardar seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado nas águas por imersão. Certo? Não é aquela água que joga na cabeça, porque a palavra batismo na Bíblia vem do grego baptizo,
que significa exatamente isso, mergulhar, afundar, imergir. E Paulo fala que o batismo nas águas é uma simbologia para a morte e ressurreição de Cristo. Você morre para o pecado e ressurge para uma vida de novidade de vida com Jesus. A gente vai ver isso no tema 23, vai ver melhor sobre o batismo nas águas, né? E devemos perseverar na doutrina, naquilo que nós aprendemos. Então o compromisso de fé é: aceite que a salvação só pode ser obtida por meio da graça de Cristo. Se fosse pelas obras, ninguém poderia ser salvo. Compreendi que aceitar a Cristo é confessar e abandonar os pecados, seguir os mandamentos, passar pela experiência do batismo e ser perseverante. E estou disposto a dar esse espaço em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que você também esteja disposto a dar esse espaço em tua vida. E para concluir o estudo, quero ler o que está escrito no manual da igreja, né? No manual não, no livro da igreja das nossas crenças, né? No que acreditam os adventistas do sétimo dia, no livro Nisto Cremos, que diz: em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Tornamo-nos participantes da natureza divina, porque quando nós nos batizamos nas águas, nós recebemos ali uma natureza espiritual. Como diz o próprio Jesus a Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Por isso que é importante o arrependimento, a confissão, o nascer de novo. No próximo tema estudaremos um pouco sobre o santuário de Deus. Será o tema 12. Então, a salvação é pela graça, unicamente pela graça, o que nos ajuda e nos transforma, porque a graça de Deus nos transforma. Se a graça de Deus não está transformando a sua vida, tem algo de errado com você. Que Deus seja louvado. Amém.